pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? Estamos aqui de volta falando de história do Brasil. Aqui é o professor Ailton do Amaral. Nós estávamos falando aí da aula passada dos governos gerais, mas só para vocês terem aí uma pequena recordação do que nós falamos até agora, vamos dar uma olhadinha aqui nessa linha do tempo. Essa linha do tempo, ela está dizendo o seguinte, vamos lá, 1500, houve a descoberta do Brasil. 1501, então, houve a expedição de Gaspar de Lemos. Em 1503, a expedição de Gonçalo Coelho. 1516, nós temos então a expedição de Cristóvão Jacques. Em 1526, nós temos a segunda expedição de Cristóvão Jacques. 1532, expedição de Martinho Afonso de Souza. 1534, a criação aí das capitanias hereditárias. Em 1548, a criação do governo geral, o governo de Tomé de Souza. Em 1553, nós vamos ter aí o governo Duarte da Costa. 1558, nós vamos ter o governo de Mendes Sá. Em 1572, nós teremos a divisão do Brasil em duas administrações, uma ao norte e outra ao sul. Em 1578, houve outra vez a reunificação. Em 1608, Portugal torna a dividir em duas administrações do Brasil. E em 1621, há uma divisão da administração do Brasil em duas nações independentes, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. E em 1640, então, há a instituição do vice-reinado. Tudo isso que foi falado até agora está lá nos meus vídeos anteriores, em que eu falo aí de todo esse processo, desde o descobrimento do Brasil, desde as causas do descobrimento do Brasil até agora, e vamos daqui para frente para mais eventos aí da história do Brasil. Mas hoje nós vamos falar da economia colonial. Como é que era a economia, quais foram os ciclos dentro da economia do Brasil colônia. A gente sabe que a economia da colônia, do Brasil, era totalmente comandada por Portugal. O monopólio era total da metrópole. Toda a economia da colônia ela estava ligada ao aumento do capitalismo mercantil. Portugal fazia questão de que todas as atividades da colônia fossem totalmente, completamente dependentes, ou seja, as atividades eram de extrativismo, focando a subsistência e a exportação para Portugal, ou seja, o que se podia produzir aqui no Brasil colônia era exatamente apenas para a subsistência. E Portugal, então, fazia o que a gente chama de economia extrativista. Ele procurava extrair coisas do Brasil. E Portugal, o que fazia com essas coisas que ele tirava do Brasil? Ele negociava aí para outros mercados. Então, a economia do Brasil colônia, ela era constituída somente para satisfazer Portugal. E tinha que comprar tudo o que precisava de lá. Então, como a gente viu anteriormente, o pau-brasil foi a primeira atividade econômica que, com a extração indiscriminada, ficou quase extinto, ficou praticamente extinto. Também foram introduzidas outras atividades, como a cultura do algodão, cana-de-açúcar, tabaco e mineração. Houveram também atividades de pecuária bovina, que contribuiu bastante para povoar a colônia. Para fins de estudos, a economia colonial, se vocês forem aí fazer alguma prova, a economia colonial ela foi dividida em 3 ciclos. Ela foi dividida no ciclo do pau-brasil, no ciclo da cana-de-açúcar e no ciclo do ouro. Nós vamos ver cada um desses ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo do pau-brasil. Conforme eu já falei em aulas anteriores, o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada aqui no Brasil pelos portugueses. E os portugueses então perceberam que essa árvore, você abria a árvore, o cerne da árvore tinha uma cor vermelha muito forte, parecia brasa, e que dessa árvore poderia se extrair tintas para tingir tecidos. Foi aí um Deus nos acuda. Portugal então pegou, começou a extrair essas árvores e levar tudo para a Europa. A Europa simplesmente ela utilizava a árvore do pau-brasil para tingir roupas, também para fazer móveis. Mas Portugal não pensava que isso aí uma hora podia acabar. Portugal não pensou em replantar, não pensou em fazer aí um manejo racional do pau-brasil,
e o pau-brasil foi sendo extinto. Embora Portugal ele mantinha diversas regras na extração do pau-brasil. O pau-brasil, por exemplo, na extração do pau-brasil, não podia se colocar fogo na mata. Se colocasse algum tipo de fogo ali ou fizesse alguma fogueira, estaria arriscado a queimar, né, as árvores e acabar com a cultura. Mesmo assim, a extração do pau-brasil foi realmente apenas para extrair e não pensar no futuro. É claro, né, com o tempo, o pau-brasil foi acabando, e eles começaram a pensar em colocar outro tipo de atividade econômica no Brasil, porque o Brasil, pelo menos, se pagasse de alguma forma. E foi criado, então, aí nas capitanias, nos governos gerais, o ciclo da cana-de-açúcar, que é o segundo ciclo econômico da colônia. Importante isso para a prova, tá, gente? O segundo ciclo foi o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Os portugueses, eles já plantavam a cana-de-açúcar em outras colônias, né? O açúcar era extremamente valioso na Europa, mas bastante valioso mesmo. Existem fotos até da rainha Elizabeth I da Inglaterra com aquele sorriso maravilhoso, cheio de cáries, provocada pelo excesso do consumo de açúcar, porque naquela época não se tinha ideia que o açúcar ele ajudava na produção de cáries. Então o açúcar se tornou bastante valioso porque utilizava-se o mel, utilizava-se açúcar de beterraba e não era bem efetivo, não adoçava tanto quanto o açúcar da cana-de-açúcar. O açúcar substituiu outras formas de adoçar os alimentos. A Europa ficou completamente dependente do açúcar. Então esse comércio realmente foi um comércio bastante lucrativo. E aqui no Brasil, Portugal utilizava o que? A mão de obra inicialmente indígenas, mas os indígenas, conforme eu falei também em aulas passadas, eles eram extremamente arredios à escravidão, não se adaptavam com a escravidão, não se adaptavam com o trabalho duro, ou eles morriam muito rápido, ou eles fugiam. E havia também diversas doenças. Então a escravidão indígena foi considerada pelos portugueses como realmente inviável. E eles conheciam o território, eles eram difíceis de se encontrar, tinha uma série de problemas que ficou aí tornando que esse tipo de escravidão fosse realmente inviável. Nessas bases é que o tráfico de escravos negros se iniciou. Essa cultura era baseada no sistema de plantation, um sistema de monocultura que utilizava diversas vastas faixas de terra para o seu cultivo, terras e terras e terras plantadas com cana-de-açúcar de uma área em que não dava mais para se recuperar, porque o solo ia se desgastando, eles iam então procuravam outros lugares para plantar, devastou bastante aí as florestas do Brasil. Daí esse ciclo ele ficou até bem tarde aí, num período bem tardio aí do Brasil colônia. O terceiro ciclo foi um ciclo também bastante importante e um ciclo bastante longo na nossa história, que foi o ciclo do ouro. Porque no final do século XVII, a cana-de-açúcar já era um mercado bastante concorrente. Todo mundo plantava cana-de-açúcar, principalmente os holandeses, né, em colônias. Os espanhóis passaram a plantar cana-de-açúcar. Todo mundo começou a plantar cana-de-açúcar e acabou que os preços da cana-de-açúcar não ficassem tão competitivos, fazendo então com que Portugal então procurasse uma outra forma de ganhar dinheiro daqui no Brasil. Então os portugueses se depararam, né, graças aí às expedições dos governos gerais, né, principalmente Tomé de Souza, eles se depararam em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso com diversas jazidas de ouro, principalmente aquele ouro chamado o ouro de aluvião. Esse ouro ele era misturado com outros elementos e era encontrado em barrancos de rio. Havia também exploração em mina de ouro, mas não era muito importante. Por quê? Porque naquela época não existia técnicas de mineração, né? Os caras cavavam, não tinham técnicas para sustentar, às vezes, os túneis caíam. Então o ouro de aluvião passou a ser um ouro mais fácil de ser encontrado. Esse tipo de exploração dispensava escavações e atividades de prospecção mais profunda. Essa atividade era
altamente lucrativa e foi responsável, então, pela alta ocupação, pela rápida ocupação do Brasil colônia. Inclusive as expedições dos bandeirantes, eles tinham a intenção de aumentar o território brasileiro, mas a intenção verdadeira é procurar ouro, né? É procurar a riqueza dentro aí do nosso território, dentro do território da colônia. Resumindo o nosso vídeo, nós temos então 3 ciclos importantes dentro dos ciclos econômicos da colônia. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro. No próximo vídeo, que nós vamos ver aqui as invasões holandesas, nós vamos ver também que o ciclo do açúcar ele foi responsável pela invasão dos holandeses aqui no Brasil. Ok, gente? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.